Bom dia, pessoal. Na aula passada a gente viu as características gerais, né, dos algoritmos de otimização meta-heurísticos, e hoje a gente vai ver mais em específico, né, um algoritmo muito utilizado aí na engenharia, que é o Particle Swarm Optimization, PSO, né, ou otimização por enxame de partículas, tá? Esse algoritmo ele é um algoritmo de base de inteligência coletiva, né? E entendendo bem ele, a gente consegue entender os mecanismos de vários algoritmos de inteligência coletiva, tá? Esse algoritmo ele foi inspirado no comportamento coletivo de animais, tá? Especificamente no comportamento de pássaros, né? Que tem o problema de deslocamento, né? Eles precisam ter um deslocamento ótimo para conseguir buscar seus alimentos, tá? Então, como a gente pode ver aqui, né, nesse vídeo, a gente tem um bando de pássaros, né? Cada um desses pássaros tem o seu comportamento individual, né? Ou seja, eles podem definir qual vai ser a sua trajetória de voo, mas o comportamento do grupo, né, ou seja, dos outros pássaros, também influencia a decisão que eles têm, né, de escolher em qual direção eles vão voar, tá? Então essa que é a ideia dos algoritmos de inteligência coletiva, né, que cada indivíduo, né, cada pássaro aí tenha seu comportamento próprio, mas que ele olhe também o que está acontecendo, o que os seus companheiros, né, eles estão fazendo para que ele tome uma decisão mais acertada, né, em busca do alimento, para que essa rota que eles tracem seja mais eficiente, tá? Então, o Particle Swarm Optimization, né, o PSO, ele tem essas características de vários algoritmos, né, de inteligência coletiva, tá? Bom, não só o PSO, né, mas como todos os algoritmos aí meta-heurísticos, eles têm uma natureza probabilística, tá? Então, já foi comentado na aula passada, a gente não tem uma garantia de obtenção do ótimo global do problema, tá? Exatamente por essa natureza probabilística, tá? Se a gente pensar aqui no bando de pássaros, né, eles podem se guiar em busca de um alimento através de uma rota relativamente boa, né? Mas se a maioria dos pássaros escolherem essa rota, né, eles vão seguir essa rota. Mas se houvesse uma outra melhor que só um ou outro pássaro escolhesse, provavelmente eles não iriam por lá, porque a maioria do grupo escolheu a segunda rota, que seria uma solução um pouquinho pior, tá? Então, devido a essa natureza probabilística, né, eu não tenho essa garantia de obtenção da melhor solução, tá? Então, como eu já disse aqui, né, o método é baseado aqui na observação do comportamento dos pássaros, tá? Com a interação, né, entre eles, né, como eu comentei, cada pássaro tendo seu comportamento individual, mas também observando o comportamento do grupo, tá? Bom, se a gente lembrar lá da outra aula, né, o nosso algoritmo ele tem que ter três características principais, né? Para onde que eu vou me deslocar, né? O quanto que eu vou me deslocar e quando que eu posso parar, porque eu já achei uma solução boa, tá? Aqui no PSO, né, a nossa representação matemática vai ser feita da seguinte forma, né? Eu tenho uma determinada partícula, né, ou pássaro, a gente fala que é partícula por causa do nome do método, né, mas pode ser um pássaro, né? E cada uma dessas partículas, né, tem uma posição no espaço X, e essa posição vai representar uma possível solução do meu problema, né? Ou seja, quanto mais próximo do alimento esse pássaro tiver, né, melhor é essa posição, tá? Bom, tendo a posição
de cada um desses pássaros, né, eu preciso definir qual que seria a velocidade de deslocamento deles, né, em direção à busca dessa melhor solução, né, em direção da busca do alimento, tá? E aí, três componentes principais vão definir qual que é essa velocidade de deslocamento, tá? Tanto a intensidade da velocidade, né, quantos metros por segundo, vamos dizer assim, esse pássaro vai se deslocar, quanto a direção que ela vai adotar, tá? A primeira parcela, né, é a parcela de inércia, que vai indicar a tendência desse pássaro, né, de seguir o mesmo caminho que ele estava seguindo anteriormente, tá? Então aqui em verde, né, eu tenho essa parcela de velocidade de inércia. Então a minha partícula ela estava seguindo essa direção aqui, né? Ela tem uma tendência de seguir exatamente esse mesmo caminho, tá? Bom, mas essa partícula, né, esse pássaro, ele também tem uma memória, tá? Ele já pode ter visitado vários locais, né? E na memória dele, ele pode ter guardado uma posição onde existia um estoque farto de alimentos, né? Então ele vai pensar, opa, eu estou indo nessa direção aqui, né? Mas eu lembro que aqui, nesse ponto azul, eu tinha bastante alimento, né? E que era uma boa fonte para a gente, tá? Então, apesar de continuar um pouco nessa direção, ele também vai tentar se deslocar para esse local aqui, que ele já conhece que tem um estoque farto de alimentos, tá? E essa parcela aqui de deslocamento a gente chama de parcela cognitiva, tá? Que a gente vai ter um coeficiente C1 aqui, que vai ajustar o quanto que a gente vai nessa direção, tá? E por último, né, eu ainda tenho a característica social. Bom, da mesma forma que esse pássaro tem a memória dele, né, das melhores posições que ele já ocupou, ele vai olhar para os companheiros de bando dele e verificar se algum deles, né, já encontrou um estoque de alimentos melhor do que o que ele já encontrou, tá? E se tiver algum deles, né, ele vai tentar se deslocar para ele também. Então, opa, eu sei que aqui tem bastante alimento, mas aqui tem mais, né? Então, talvez aqui numa rota intermediária eu encontre a melhor solução entre os dois, tá? Então, essas três parcelas aqui vão definir o quanto e para onde essa partícula vai deslocar, tá? E como que eu vou saber, né, se essa posição final aqui ela é melhor ou pior do que a posição atual que eu estava, né? Ou melhor ou pior que essas outras posições aqui de referência, né? De deslocamento da minha partícula, através da avaliação da função objetivo, tá? Então, em cada ponto que essa minha partícula parar, né? Eu vou avaliar a qualidade dessa posição, né? Ou seja, o quanto de alimento eu tenho através da avaliação da função objetivo, tá? Então, como os algoritmos são de minimização, né? Quanto menor for o valor da função objetivo, melhor é essa posição, tá? E aí, se essa posição for melhor, ou que a melhor posição do grupo, ou a melhor posição já ocupada, né? Eu atualizo essas referências aqui no meu método, tá? Então, duas coisas importantes, né? A nossa representação ela é feita através de partículas, né? E a posição de cada uma delas representa uma possível solução do meu problema, tá? Sendo que essa posição ela vai ter uma qualidade definida pelo valor da função objetivo, tá? E a cada iteração, essa partícula ela vai se movimentar, né? Ou seja, ela vai mudar a sua posição no espaço de busca, conforme três parcelas principais, né? A inércia, que vai manter a direção atual dela, tá? O coeficiente cognitivo, que vai alterar um pouquinho a rota dela, pensando na melhor posição que ela já ocupou, e o coeficiente social, que vai deslocar
que vai alterar um pouquinho a rota dela em direção à melhor posição que o grupo, né, que os companheiros de grupo já ocuparam, tá? Bom, como eu comentei anteriormente, né, na aula passada, esses métodos eles são completamente irrestritos, né? Então, se eu tiver algum tipo de restrição, eu tenho que adicionar aquele fator de penalização, né, para aumentar o valor da minha função objetiva e falar que aquela é uma solução ruim, tá? Então, lembrar disso, né, a gente precisa adicionar esse valor na função objetivo caso eu tenha alguma restrição do meu problema. Bom, aqui eu coloquei, né, a rotina feita pelo PSO, tá? Inicialmente, a gente precisa inicializar aleatoriamente a posição x e a velocidade v de cada uma das partículas, tá? Tomando cuidado aqui de considerar, né, que cada uma das variáveis aqui do meu vetor x, né, esteja dentro dos limites, tá? Então, se eu tenho uma variável que ela só pode ser de 0 a 1, né, eu não posso colocar um valor 2 ali, que a minha solução já vai ser inviável, tá? Então, inicializar esse vetor e as velocidades, né, dentro dos limites aceitáveis, tá? Bom, como eu inicializei a posição de cada uma das partículas, né, eu já posso avaliar a qualidade dessa posição, né, através da função objetivo e verificar se eu tenho alguma restrição violada ou não, tá? Então, esses dois passos seguintes aqui fazem exatamente isso, né? Eu adiciono uma penalização se tiver necessidade, né? E calculo aqui o valor da função objetivo de cada uma das partículas, tá? Bom, aí agora eu tenho outros dois passos para verificar a condição cognitiva, né, e social da partícula, tá? Então, a primeira é verificar se essa posição que ela está ocupando atualmente é a melhor que ela já ocupou em toda a história dela, né? Então, se eu estou na primeira iteração, é óbvio que essa vai ser a melhor solução, tá? Mas se eu já passar para a segunda, né, eu tive a posição inicial, me desloquei um pouco de acordo com a velocidade de deslocamento, né? E aí agora eu tenho duas posições para comparar, tá? Então, se a minha posição atual for melhor do que a anterior, eu atualizo essa variável P aqui, né, com a minha melhor posição, tá? E assim eu vou fazendo com as diferentes iterações, tá? O segundo ponto, ele é bem parecido, né? Só que agora eu vou comparar todas as partículas do grupo, tá? Então, na primeira iteração, eu vou encontrar qual que é a melhor solução do grupo, né? E vou armazenar essa solução, né? Essa posição nessa variável g, tá? Na segunda iteração, eu vou fazer a mesma coisa. Vou encontrar qual que é a melhor solução do grupo nessa segunda iteração e vou comparar com a posição, com a melhor posição do grupo na iteração anterior, tá? Se ela for melhor, né, eu atualizo de novo aqui essa posição G, tá? Bom, feito isso, né, eu calculo aqui a nova velocidade de cada uma das partículas e a nova posição de cada uma delas, tá? Então, a primeira equação aqui vai calcular qual que é a velocidade atual das partículas, né? Então, vocês vejam aqui que eu tenho a parcela, né, de inércia, considerando a minha velocidade atual, tá? Eu tenho aqui a minha parcela cognitiva, né? Que eu tenho aqui essa diferença aqui de posições da minha posição atual e da melhor posição que eu já ocupei, tá? Multiplicado pelo coeficiente cognitivo, e a mesma coisa para a parcela social, tá? Bom, vocês notem que também tem dois valores randômicos aqui nessas parcelas, exatamente para dar uma aleatoriedade maior para o método, tá? Bom,
Depois que eu calculo a minha nova velocidade de deslocamento, né, eu posso calcular a minha posição, né, exatamente aí como se fosse uma equação de movimento retilíneo, tá? A parcela de tempo aqui, ela aparece só para conformidade, né, da equação, mas aqui e ela é normalmente 1, né, como se fosse cada iteração fosse 1 segundo, tá? Aqui esse fluxograma, né, ele resume tudo isso aqui que eu expliquei. Bom, aqui esse vídeo, né, deixa eu colocar a rodar de novo. Bom, então esse vídeo ele vai estar mostrando exatamente o que acontece no PSO, né? Inicialmente a gente tem aí as partículas se deslocando mais pela própria vontade, né? Ou seja, mais de acordo com a memória delas, né? E conforme vai passando o tempo, elas vão olhando mais para os companheiros, né? E no final elas chegam na solução, na melhor solução do problema, tá? Bom, essa é uma característica importante. Desculpa um pouquinho. Essa é uma característica importante de alguns algoritmos, de alguns tipos, né, de escrita do código do PSO, tá? Uma opção que a gente tem, né, é deixar esses coeficientes C1 e C2 constantes durante toda a otimização, tá? Mas isso não é muito interessante, tá? Uma ideia boa, né, seria eu deixar esse valor de C1 maior no início das iterações e ir reduzindo ele conforme isso passasse, tá? E isso aqui e o C2 ao contrário, né, ele começasse um pouco mais baixo e aumentasse com o passar das iterações, tá? Esse é o PSO adaptativo, tá? Por que essa é uma boa alternativa? No início da otimização, eu não tenho nenhuma referência de qual que é a melhor posição do meu bando, tá? Então, em teoria, é melhor que eu deixe as partículas explorarem mais todo o espaço de busca para eu ter um conhecimento melhor de como que é esse espaço, tá? Conforme vai passando as iterações, eu já explorei bastante esse espaço, eu já tenho uma referência do local ali, né, de alguma região onde eu tenho soluções melhores, tá? E aí eu aumento esse coeficiente C2 e mando essas partículas mais próximas desse local melhor, né, que eu já conheço, tá? Então essa é uma boa alternativa para fazer com que o PSO consiga encontrar soluções melhores, tá? Então, de novo aqui o vídeo, né? É exatamente isso. Inicialmente elas fazem uma busca mais geral por todo o espaço e conforme vai passando as iterações, elas se aglomeram próximos do ótimo global ou de um ótimo local. Bom, e a gente tem a facilidade, né, de poder utilizar o PSO através do MATLAB, tá? Então, essa função aqui em vermelho, ela faz a chamada do algoritmo do PSO no MATLAB, tá? Então, aqui, entre chaves, entre colchetes, a gente tem a saída, né, do método de otimização, tá? Então, o meu x1 ele vai ser meu vetor de solução com as variáveis otimizadas, tá? Fval é o melhor valor da função objetivo, tá? Esse exit flag indica o porquê que a otimização parou, tá? Então, na aula passada, né, a gente viu alguns critérios de parada do método, né? Podia ser a variação da função objetivo, ou um número máximo de iterações, por exemplo,
tá? Então essa variável vai indicar exatamente isso, tá? E esse output aqui, ele vai ter outras informações interessantes, né, do processo de otimização, né, como o número de iterações que foram feitas, número de avaliações da função objetiva, enfim. Bom, só ressaltando, né, que esses nomes de variáveis aqui que eu coloquei, vocês podem alterar conforme vocês queiram, tá? Eu só coloquei aqui uma referência, tá? Bom, e o que a gente tem que passar para o PSO, né? A primeira coisa é o nome da função objetivo, que vai ser minimizada, tá? Então, a gente tem que criar um script à parte com uma função que vai ter o cálculo matemático, a equação matemática, né, para ser minimizada, tá? Eu preciso passar o número de variáveis do meu problema e os limites superiores e inferiores, tá? E eu posso também criar uma variável aqui de opções, tá? Onde eu posso definir algumas características de otimização do PSO, né? Para não utilizar o valor default, tá? Se eu não inserir essa última variável, não tem problema. O MATLAB vai fazer com os valores default que ele tem, tá? E aí, essas características aqui, né? A gente tem que usar essa nomenclatura, porque aí já é do próprio MATLAB, tá? Então, eu posso estabelecer aqui, por exemplo, a variação de função objetivo que eu quero ter para terminar o PSO, né? E também o número máximo de iterações permitido, tá? Eu posso definir o número de partículas do grupo, né? Lembrando que quanto mais partículas eu tiver, em teoria, melhor vai ser a minha exploração do espaço de busca, mas aí eu vou ter um custo computacional maior, né? Eu tenho essa função display aqui, que ela é bem interessante, né? Que ela vai mostrando para a gente como que está sendo a evolução da função objetivo ao longo das iterações, tá? E a mesma coisa esse plot function aqui também, ele vai mostrando para a gente, só que graficamente, como está sendo feita essa melhora, tá? E o initial swarm, né, é aquela warm solution, né, uma solução quase ótima que eu já conheço, para tentar acelerar o processo de convergência, mas lembrando que aí eu tenho o risco, né, de cair em um ótimo local, tá? Bom, como exemplo aqui, né, eu trouxe um exemplo de minimizar uma função simples, né, z igual a x² mais y². E aqui na aula a gente vai fazer a otimização, né, irrestrita dentro do intervalo de menos 100 a 100. Tá? Então é óbvio, né, a gente sabe aqui, né, que o nosso ponto de mínimo vai ser quando x e y forem zero, né, que daí essa minha função é zero. E é exatamente o que está mostrando esse gráfico, né? O meu mínimo está exatamente aqui no centro, que seria 0 e 0. Tá? E aí, como sugestão de estudo, né, vocês podem tentar fazer essa otimização com essas restrições aqui, né? Eu quero que y seja menor que menos 10 e y seja maior que 10. Tá? A hora que eu fizer isso, né, eu vou ter que adicionar uma penalização para minha função, né? E eu vou criar uma certa barreira aqui nesse intervalo aí, tá? E aí vocês definem como vocês vão fazer essa penalização, né? Ver o que vai acontecer com o método de otimização, tá? Bom, para vocês brincarem então um pouco aí com esse método, eu fiz aqui no MATLAB, né? O código do PSO, tá? Então eu desenvolvi o PSO aqui para essa função, tá? Então aqui eu tenho essa função objetivo que eu falei que eu tenho que definir a parte, tá? E aqui eu desenvolvi o PSO, né, com algumas características de otimização que vocês também podem mudar aí para ver como que isso vai afetar, né, a convergência do problema, tá? E aqui no final também tem a chamada, né, com algumas
características definidas utilizando a função de otimização do próprio MATLAB, tá? E aí eu vou rodar aqui, né, o nosso método sem nenhuma restrição. Esse gráfico aqui é o que o próprio MATLAB gera, né, com a evolução da minha função objetivo. Então vocês veem que inicialmente, né, as minhas partículas elas não estavam, elas estavam explorando bastante o espaço de busca, né, e estavam com um valor de função objetivo ruim, tá? Conforme foi passando o tempo, né, elas encontraram soluções melhores e chegaram aqui no nosso mínimo de 0. Tá? A mesma coisa aconteceu aqui no código que eu fiz. Tá? Então a minha começou com uma solução um pouco pior, né? Mas basicamente aqui no mesmo tempo, né, ela já encontrou uma solução ótima. Tá? E aqui, só para finalizar, né, aquele outro display que mostra numericamente para a gente, né, não graficamente, como que está sendo feita a evolução da função objetivo a cada iteração. Tá? Então a gente vê que começou em 246, né, e na hora que parou já estava praticamente em 0. Tá? Então eu vou passar esses arquivos aqui para vocês, né, e aí vocês dão uma olhada aí na descrição, né, do método que eu fiz para esse exemplo, tá? Dão uma olhada aí na função que o próprio MATLAB já tem, né? E tentem aí adicionar essa restrição do valor da variável y para a variável y, né? Tentar resolver esse problema.